A paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando lições que fazem referência aí à temática de eclesiologia, né? A revista desse trimestre ela tem o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo, né? Essa é a revista que estamos estudando nesse trimestre. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, estaremos estudando a lição 6, lição que será estudada de forma presencial, a lição de número 6, no dia 11 de fevereiro de 2024, e tem o título Igreja, Organismo e Organização. O textuário que se encontra em Atos, no capítulo 6 e versículo 3, nos diz o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, né? Aqui demonstrando uma organização dentro da igreja primitiva, né? Mostrando que o organismo vivo, a Igreja de Cristo, ela precisa de organização para que vá bem, para que aquilo que ela se propõe a fazer ocorra da melhor forma, ocorra de forma mais eficiente, né? Quando a gente organiza, quando a gente administra algo, né? Uma tarefa, é para que aquela tarefa ocorra da melhor forma. Então, veja que aqui, quando os irmãos na igreja primitiva, a igreja, né, como um corpo de Cristo, como um organismo vivo, atentam para essa questão aqui, para resolvê-la da melhor forma, eles estão agindo aí, né, de forma administrativa, de forma organizacional, né? Então, veremos hoje esses aspectos da igreja, né? A igreja como organismo e a igreja como organização. Então, a igreja ela tem que ser vista das duas formas, e não somente como uma ou como outra forma. A verdade prática nos diz que a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada, né? Então, a igreja, na verdade, ela é um organismo organizado, né? Que necessita da organização, né? E a organização, né? A administração na igreja ela é fundamental para que as coisas elas funcionem da melhor forma, né, da forma mais eficiente. A leitura bíblica em classe ela está em Atos, no capítulo 6, versículos 1 ao 7, que é aí a instituição dos diáconos, é o que marca realmente, é um ponto marcante na organização da igreja, né, para que a igreja ela pudesse para que a igreja ela pudesse, né, cumprir a sua missão, né, de forma mais efetiva, né, tivesse aí melhor, de forma mais eficiente, né, tivesse aí uma melhor eficiência, os apóstolos pudessem cumprir com as suas tarefas, né, enquanto que os diáconos, né, fariam aquilo que os apóstolos estavam ali fazendo, né, e que poderiam melhor aproveitar o seu tempo em outras tarefas, né, como era o caso da pregação da palavra, da doutrina. Então, eles escolheram ali esses homens, né, homens que tinham características, tinham que ser cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria também. Então, eram homens que tinham que ter essas características para poderem ali substituir, né, os apóstolos nessa tarefa da melhor forma possível, né? Então, sempre visando o bem ali da igreja, né? Então, a ideia era essa, né? A ideia era que eles servissem ali, os apóstolos dedicassem à pregação da palavra, né? Então, meus irmãos, aqui a gente vai estar estudando na lição de hoje, né, no tópico 1 da nossa lição, a respeito da estrutura da igreja cristã, né? Aqui nós estaremos debatendo a igreja como organismo e como organização, distinguindo o que é uma coisa e o que é outra, para que a gente possa entender como é que a igreja funciona de uma forma e de outra ao mesmo tempo. No segundo tópico estaremos tratando, né,
desses aspectos, né, dentro da igreja primitiva, né? Como é que a gente enxerga aí a organização na igreja primitiva, né? Isso é visto na Bíblia, a gente vai estar trazendo aqui alguns versículos. No tópico 3, o autor ele finaliza trazendo aí algumas formas de governo dentro da igreja, né? Isso referente à organização. E no ponto 4, né? Ele traz o sistema de governo da nossa igreja, né, da Assembleia de Deus, que é, na verdade, um sistema híbrido, né? É aí uma junção dos sistemas episcopal e congregacional, né? Então, aqui ele traz o autor, e eu até recomendo para os professores, na sugestão de método, né? Uma dinâmica, né? Ele traz aqui uma dinâmica com os versículos ali da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 20 ao 27, onde trata justamente do corpo de Cristo, né, e seus membros. Ali nós tratamos já desses versículos quando falamos da igreja local, da igreja universal, ou ali respectivamente, né, da igreja visível e da igreja invisível, né? E hoje, né, estaremos mostrando também, fazendo relação, né, dessa igreja visível local com a organização e também fazendo relação da igreja invisível universal com o organismo, né? Nós já tratamos até desses termos, utilizamos aí quando falamos a respeito da igreja local, da igreja universal, né? Em aulas passadas. Mas hoje estaremos focando nesses pontos aí para melhor apresentá-los para os irmãos, né? Então o autor traz essa dinâmica, né? Aí os irmãos que têm a revista de professores acompanham para poder fazer com seus alunos, e eu diria até que não somente nessa aula, né? Mas também os irmãos podem estar utilizando em outros momentos, onde tenha que falar a respeito, né, da igreja como uma organização, como um organismo, e da importância que é a organização, né? Até porque esse tema é um tema que pode tanto ser debatido nessa lição, mas ele não vai ser totalmente abordado. Então é bom que os irmãos possam aproveitar em outros momentos, né? Deixar de forma mais clara, utilizando essa dinâmica, né? Se não der tempo de usar na sala de aula, aproveite depois em outra oportunidade para também estar realizando ela com os irmãos, para que possam aprender a respeito da importância que é a organização dentro da igreja. Então, aqui, né, o professor que for fazer essa dinâmica, né, deve destacar justamente a importância da organização, né, nela. Né? Aí tem alguns pontos aqui que você deve destacar, né, que é a importância aí da comunicação. Né? Então, vai pegar esses versículos aqui, né, da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, 20 ao 27. Vocês leem aí como é que faz, né? Você vai recortar esses versículos sem estar numerados, né, para que as pessoas ali, os irmãos, né, você vai dividir em dois grupos, eles colocam em ordem isso daí. E aí você vai observar o que está acontecendo ali nos grupos, né? Dá um tempo para eles resolverem isso daí, colocarem esses versículos em ordem. O objetivo principal não seria o acertar a ordem dos versículos, mas é de observar ali, né, que ali vai haver uma comunicação entre eles, vai haver alguém que vai tomar a liderança, né, que vai dizer, não, vamos fazer assim, 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 vai coordenar ali o que deverá ser feito. E também observar ali a importância da submissão, né? Ou seja, de estar sob a mesma missão. Aquele que toma a liderança, ele vai dizer, vamos fazer assim, assim, né? E assado. E aqueles que estão ali na submissão, ou seja, de acordo ali com ele, né? Na mesma missão que ele, no mesmo objetivo, tentando alcançar o alvo, que é montar, né, esses versículos aí, eles estarão ali no mesmo propósito, né? Sem afrontar, né? Porque se afrontar a liderança, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer de outro jeito. E aí começa, e aí um diz uma coisa, outro diz outra, e no final não vão conseguir montar ali, né, os versículos, né? Mas se tudo ocorrer bem, né, se tudo ocorrer da forma correta, ou seja, de forma organizada, então eles irão conseguir ali concluir a tarefa, né? E aí ao final, né, você professor, né, deve estar ali sintetizando, né, esses pontos, né, na questão da comunicação, da liderança, da submissão, né, dos outros irmãos a essa liderança, né, para que atinja o objetivo. Né? Então, todos os pontos aí, esses pontos você deve estar observando e no final sintetizando, né, para definir a importância da organização. Né? Esse é o objetivo no final, é definir a importância da organização, né, mostrando aí
que esses critérios organizacionais, né, eles têm a finalidade de alcançar aí um progresso, né, uma melhoria, atingir um objetivo, né? Então, isso é o que você deve destacar aí com essa dinâmica, né? E aí, no final, né, você aproveita, lê esse texto aí com os irmãos, né? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 20 ao 27, e vai mostrar, né, que nesses aspectos presentes na dinâmica e nesses versículos aí contidos no capítulo 12 da primeira Epístola aos Coríntios, o que é destacado, na verdade, é a unidade na diversidade, né? Então você tem aí diversas pessoas, mas elas agindo, trabalhando para atingir o mesmo propósito, né? O mesmo objetivo, né? É isso que vocês devem estar destacando. Então, assim, meus irmãos, vamos começar aqui a nossa aula, né? Isso daí fica, né? Essa didática, né? Tem aí na revista do professor, para os irmãos lerem. Eu achei muito interessante, por isso estou citando aqui para os irmãos, e já serve para a gente ir aí trazendo alguns aspectos para essa nossa aula, né? Então, os irmãos que desejarem podem estar fazendo, né, nas suas salas, ou então em outra oportunidade também para poder fixar melhor o entendimento, né? Essas dinâmicas, elas trazem uma fixação melhor do conteúdo, né? Então, no primeiro tópico, o autor trata da estrutura da igreja, primeiro ponto, como organismo, né? Então, nós já falamos lá, já em lições anteriores, a igreja ela é simbolizada como o corpo de Cristo. Isso a gente vê no versículo 27 do capítulo 12 de 1 Coríntios, inclusive, se vocês fizerem essa dinâmica, já vai estar lendo o versículo. E também lá em Efésios, capítulo 5, versículo 23, né, nós vemos Cristo como a cabeça da igreja, né? Então a igreja como seu corpo, né? Então a igreja ela é um organismo, né? Que um organismo é aquilo que é definido por ter vida, né? Então a igreja ela é definida como um organismo vivo, né? Então a igreja ela é um organismo porque ela tem uma vida que é gerada pelo Espírito Santo, que habita nela. O Espírito Santo habita na igreja. A gente já falou também a respeito disso daqui, tanto de forma individual como de forma coletiva, né? 1 Coríntios 3, 16, 17 e também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vão falar a respeito da habitação do Espírito Santo no cristão, né? Então é o próprio Deus habitando dentro de nós. E uma evidência importante da vida é o crescimento, né? O crescimento, que é uma característica da igreja. A igreja ela tem essa característica de crescer, né? Até porque algo só pode crescer se houver vida, né? Então, a igreja, o que mostra que a igreja ela é um organismo vivo, é porque ela tem um crescimento, né? E há dois tipos de crescimento na igreja como organismo, e ambos são importantes, né? Que é o crescimento qualitativo e o crescimento quantitativo, né? Muitas pessoas falam, mas importante é o crescimento qualitativo, não o quantitativo. Mas o crescimento quantitativo também é importante, né? Nós devemos pregar a palavra de Deus para que o máximo de pessoas venham a aceitar a Cristo. Isso diz respeito à quantidade, a crescimento quantitativo. Então a igreja ela cresce em quantidade e cresce também em qualidade, né? Aquele crente, você quando aceitou a Jesus aí lá no primeiro dia, para hoje, né, não sei quanto tempo, mas se fizer um bom tempo, você vai ver a diferença do seu pensamento, do seu entendimento renovado para aquele dia em que você aceitou, né? Então você vai amadurecendo, né? Você vai aí tendo um crescimento espiritual. Amém, meus irmãos, né? Que é o crescimento qualitativo, né? Em qualidade. Então, nós observamos aí que a igreja, nesse aspecto como organismo, ela está relacionada à igreja universal, né? O corpo místico de Cristo, ou até mesmo, como nós já falamos no passado, a igreja invisível, né? Aquela vista somente por Deus, composta pelos santos de todos os tempos. Nós já falamos, diferenciamos aí em aulas passadas a igreja universal da igreja local. Então, a igreja, meus irmãos, vista como organização, ela, nesse caso aí, né, nós devemos aí, primeiramente, definir o que é uma organização e também diferenciar a organização do institucionalismo, né?
tanto evitar a questão do institucionalismo como o movimento dos desigrejados. São dois extremos aí que a gente deve estar evitando e distinguindo a organização do institucionalismo e também combater a questão do movimento dos desigrejados. Então, a definição aí para a organização, né, uma organização ela pode ser definida como uma estrutura que vai ligar, veja bem, as pessoas, certo? Através de diferentes ações que são feitas aí para atingirem um alvo em comum, certo? Então, veja, são pessoas, né, que estão ali ligadas, né, com um objetivo, né? Então, essas pessoas, cada uma tem uma ação diferente, são diferentes ações, mas para alcançar um objetivo, um alvo em comum, né? São 3 fatores aí que estão presentes em uma organização: as pessoas, as ações dessas pessoas e o alvo, o objetivo, aquilo que elas almejam, né? Então, esses 3 fatores eles são necessários para completar qualquer atividade que ocupe mais de uma pessoa, né? Então, quando envolve 2 ou mais pessoas, nós aí tratamos justamente do aspecto da organização, né? E aí você pode associar até com a dinâmica, né? Você fez lá a dinâmica, você vai ver, né? As pessoas ali que estavam agindo, né, em prol de um objetivo, né, para alcançar um alvo. Pode estar relacionado com a dinâmica se ela foi realizada. Então, nós podemos aplicar esses 3 fatores, né, pessoas, ações e alvo, à organização da Igreja Universal. Veja, a organização do organismo, né? E aí, como é que a gente faz isso? Se nós pensarmos que o alvo da Igreja, né, da Igreja Universal, é determinado por Jesus, né? O alvo determinado por Jesus é a busca pela santificação, e aí nós vemos aí outra característica da Igreja junto com o crescimento, né, que é a santificação. São 2 características da Igreja. Então, se a gente pensar que o alvo da Igreja é a organização, ou melhor, é a santificação, então a gente pode aí perguntar o seguinte, veja só, utilizando os 3 fatores, ó. Quais ações espirituais que as pessoas, nesse caso todos os crentes, né, na Igreja Universal, eles devem realizar a fim de ajudá-la, né, a atingir esse alvo, né? Então, quais são as ações espirituais que a igreja ela deve realizar para que ela atinja o alvo, que é, no caso, a santificação? E aí a gente sabe, né, que essas ações elas estão aí relacionadas ao uso dos dons espirituais e ministeriais concedidos aí por meio do Espírito Santo à igreja para a sua edificação espiritual, né? Então, nós vemos aí que há uma organização para que o organismo, a igreja como organismo, ela possa atingir o seu objetivo, o seu alvo, né? Então existe, aí eu trouxe como exemplo, no caso, a santificação, mas aí também pode ser aplicado ao crescimento, né? Como é que a igreja ela vai crescer? Por exemplo, em quantidade, né? Através da pregação da palavra, aquelas pessoas que ainda não ouviram. Em qualidade, através do ensino da palavra. Então, tudo isso necessita de pessoas, ações e o objetivo aí definido a ser alcançado, né? Então, isso tudo requer o quê? Organização. Organização para o organismo, ok, meus irmãos? Então, desde o começo, né, a gente vê que a igreja ela apresenta uma organização, né, que visava ali o aperfeiçoamento, né, dos santos e a proclamação da palavra de Deus para alcançar as vidas perdidas, né? Isso aí requer o quê? Santificação e crescimento. Na aula passada nós falamos da missão da igreja, né? Ali nós vimos, né, várias subdivisões da missão da igreja, a missão da igreja integral, né? E ali, para cumprimento dessa missão de forma eficiente, a igreja precisa ser o quê? Organizada. Quem cumpre é o organismo, mas quem vai determinar a eficiência do cumprimento da missão da igreja é a organização dela.
Então, a igreja, a gente vê a igreja primitiva, ela tinha uma liderança centrada nos apóstolos, né? O autor traz aí na revista os versículos base para isso, né? Atos 16:4. Esses apóstolos, eles doutrinavam a igreja, né? Atos 2:42. Eles cuidavam da parte administrativa, Atos 4:37. Eles instituíam as lideranças locais, como foi o caso dos diáconos, Atos 6:6. Atos 14:23, né? Quando Paulo e Barnabé passavam ali pelas cidades, eles instituíam liderança para que cuidassem dos irmãos. E também se reuniam, né, em concílio, como foi o caso do primeiro concílio, Atos 15, né? Então, deve-se aí ressaltar, né, que nós devemos ter cuidado também, no caso, quando falamos de organização, com dois extremos, né? O primeiro é o institucionalismo, né? Que nesse caso vai estar levando aí ao formalismo, ao legalismo, deixando de lado as características da igreja como organismo vivo, né? E também devemos ter cuidado com o movimento dos desigrejados, né? Que acreditam aí que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda e qualquer forma de organização. O cristianismo, meus irmãos, ele é equilibrado, né? A gente deve saber disso. E nós vemos biblicamente que a igreja de Cristo ela é tanto um organismo como uma organização também, certo? Então a igreja ela é um organismo e uma organização, que é o título da nossa lição, igreja, organismo e organização. Né? Não é que ela é um momento, nesse momento é uma coisa, no momento é outra. Não, a igreja ela é um organismo e uma organização, porque a organização ela é necessária para o bom crescimento da igreja. Né? Não há um organismo, né? Não há como o organismo ele se desenvolver, né? Nas suas características ou cumprir com a sua missão, né? Ou ele ter crescimento, ter santificação, sem organização. Né? E nós podemos ainda contrastar os relacionamentos, né, que um organismo e uma organização têm com a vida. Né? A gente vê que o organismo ele tem vida. O organismo ele possui vida, enquanto que a organização ela trabalha com a vida, né? O organismo ele tem vida e a organização trabalha com a vida. Então, com relação, meus irmãos, aí a questão da organização, nós podemos falar ainda, isso a gente vai estar vendo aí nas próximas lições a respeito disso, certo? Da estrutura, né? Da estrutura da organização da igreja, né? E aí, quando nós falamos da estrutura da organização, nós vemos aí a liderança e os membros da igreja. Nós podemos ainda também falar das funções, né? Que a organização aí vai representar. E aí nós vemos, por exemplo, né, funções básicas da igreja como organização, o governo da igreja, o ensino da palavra de Deus, a disciplina, que nós iremos também ter uma lição a respeito disso. Então, tudo isso estaremos estudando em próximas lições, certo? E aí, por meio da organização, a igreja ela também desempenha ali o seu ministério interno, né? Nós estaremos também tratando, né, nas próximas lições, falando de algumas coisas relacionadas ao ministério interno, como é o caso do batismo, da ceia do Senhor, do culto, né, da pregação da palavra de Deus no culto, e também no ministério interno, né? Lição 3, nós falaremos do poder de Deus na missão da igreja, né? Que foi até a nossa lição, a nossa revista do trimestre passado, né? Nós falamos a respeito de missões, né? Então, esse é o ministério externo da igreja. A igreja tem o seu ministério interno e eles devem ser feitos de forma simultânea, né? Então, meus irmãos, esse é o nosso primeiro tópico. No segundo tópico, o autor ele fala: igreja é um organismo vivo e organizado, né? Ou seja, a organização dentro do organismo vivo, né? E nós vemos aí que a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, né? Ela era um organismo vivo que, em meio às perseguições, né? Mesmo ali sendo perseguida, ela buscava ter uma organização para alcançar os seus propósitos de forma mais eficiente. Então, dizer, não, estamos sendo perseguidos, tem para que buscar organização? Não, de forma alguma. Eles buscavam a organização para ser mais ali eficientes, né? Na busca pelo cumprimento da sua missão, né? Missão que nós vimos bem na aula passada. Então, nós observamos aí, né, essa organização no seu aspecto local, no seu aspecto litúrgico e no seu aspecto
ritual, né? No seu aspecto local, eu coloquei alguns pontos, eles dizem que eles se reuniam e oravam, né? Atos 2:42 e Atos 12:12, atendia às demandas sociais, Atos 4:35, que foi justamente ao que levou a instituição dos diáconos, né? Para o auxílio ali dos apóstolos, para que eles dedicassem a palavra, que é o que está o texto aqui da leitura bíblica em classe, Atos 6, né? A partir do versículo 1. Ali no seu aspecto local, a igreja também elegia uma liderança, como foi o caso dos diáconos, e também ali quando Paulo e Barnabé passavam pelas cidades, né? Atos 14:23 fala bem disso. Eles instituíam anciãos para que ficassem à frente da igreja, para que pudessem orientar ali os irmãos na ausência deles, e também ele enviou ali os primeiros missionários. A igreja, como no seu aspecto local, enviou também os seus primeiros missionários, que foi o caso de Paulo e Barnabé, na missão transcultural. Já no aspecto litúrgico, né, mais uma vez, dentro da organização dentro do organismo, né? O organismo é o quê? Buscando ali glorificar a Deus, a adoração, a edificação, dentro de um culto a Deus. E na questão da organização, onde é que a gente vê aí esse aspecto aí, na liturgia? O culto ele tem que ter ordem e decência, né? Conforme está lá em 1 Coríntios 14:40, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ter uma liturgia no nosso culto. Isso daí varia, claro, de igreja para igreja, mas os elementos que devem estar presentes no culto, eles devem estar ali, né? Na igreja séria, na igreja cristã, eles devem estar presentes, né? Mas aí cada uma tem ali a sua forma de organização para ser feito da melhor forma, com o objetivo sempre de glorificar a Deus da melhor forma, né? Então aqui, meus irmãos, também nós vemos o aspecto ritual, né? O autor ele traz aí o aspecto ritual. A igreja, ela batizava e também realizava a ceia do Senhor, que é as ordenanças, né? Do Senhor nós estaremos vendo também mais à frente em outras lições. Isso aí indica uma organização, tinha que se organizar para poder realizar, né, isso daí, né? No caso ali, claro, né, nesses aspectos aqui, há algumas diferenças para a igreja como nós temos hoje, né? Naquela época, o culto ele era realizado, tinha os elementos do culto, mas era feito de uma forma diferente da que é hoje. Hoje nós temos mais algumas outras formas que nós podemos realizar os nossos cultos. Temos microfone, temos aí CDs, playback, temos o sino da harpa. Então tudo isso vai melhorando, né, aperfeiçoando, para que a gente glorifique a Deus da melhor forma, né? Então, ali quando nós em conjunto, né, reunidos dentro da igreja, né, para que possamos glorificar a Deus, aprender a respeito da sua palavra. E na questão, por exemplo, do batismo, naquela época, os irmãos, assim que aceitavam, batizavam. Por quê? Porque não tinha aquele negócio de estar ali reunido, não tinha muito tempo ali para se reunir, era uma perseguição. E ali a pessoa aceitava Cristo, se arrependia de seus pecados e logo era batizado. Hoje não, hoje nós temos uma liberdade de culto, né? E aí podemos nos reunir, discipular, aquela pessoa conhecer a igreja, para depois escolher ali ser batizada, né? É uma decisão que a pessoa tem que tomar, né? E aí no terceiro tópico, meu irmão, então aqui no segundo tópico a gente vê essa questão da organização dentro do organismo. No terceiro tópico o autor traz aí o governo, né, da igreja nas diferentes tradições, né? As diferentes tradições cristãs. É que ele traz, né, três tipos de sistema de governo, né? E o sistema adotado pela Igreja Assembleia de Deus, né? A gente vê aqui o caso do sistema episcopal, né? Os irmãos façam a leitura, né? Ele traz aqui na lição, falando do sistema episcopal, presbiterial, congregacional e o sistema de nossa igreja, né? Que é um sistema híbrido, né? O sistema episcopal e congregacional, né? O caso do episcopal, meus irmãos, que vem do grego episcopos, né? Que aí pode ser traduzido como bispos, né? Geralmente traduz como bispos. Ele, na verdade, né, defende que Cristo ele confiou à igreja uma categoria, né, de oficiais denominados de bispos, né? Isso daí é o que justamente, com o passar do tempo, foi sendo modificado, e aí se colocou um bispo como um bispo acima de todos, sendo esse bispo reconhecido como o vigário de Cristo, né, o substituto de Cristo, que é o Papa, né? Então, no caso, o catolicismo, eles empregam esse sistema aí episcopal, né? Também algumas igrejas protestantes e pentecostais. No caso, a nossa igreja, ela mesmo tem aspectos aí
desses sistemas episcopais, que foram sendo implementados posteriormente, né? Na Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Assembleia de Deus no nosso país, né? Então, assim, claro, diferentemente do que a Igreja Católica pensa, né? Nessa questão aí do vigário de Cristo, né? Um substituto de Cristo aqui na Terra. O outro sistema de governo que o autor traz é o presbiterial, né? Que vem aí de presbíteros, né? Ou presbúteros, né? E aí, esse sistema, né? A igreja ela elege presbíteros, né? Para um conselho, e esse conselho ele possui autoridade para conduzir a igreja, né? E aí esse sistema ele é seguido por algumas igrejas reformadas, também algumas igrejas pentecostais, né? A igreja norte-americana, por exemplo, as Assembleias de Deus norte-americana, elas se aproximam mais desse modelo presbiteral, né? No ponto 3, o autor traz aí, né, o terceiro sistema de governo congregacional. Esse sistema congregacional, né, o pastor ele é eleito pela Assembleia Geral da Igreja local, e assim as igrejas locais elas são autônomas, né? O autor traz aqui nas suas tomadas de decisão, e não estão sujeitas a uma interferência que venha de fora. Esse é o modelo da Igreja Batista, né? E foi o modelo empregado inicialmente pela nossa igreja também aqui no Brasil, né? Então, o sistema de governo da nossa igreja, que é o ponto 4, ele é um sistema híbrido, né? Que é um sistema episcopal e congregacional. Primeiramente, até 1930, era um sistema congregacional, justamente porque a igreja ela havia ali sido fundada por batistas, né? Pessoas da igreja batista. Mas, a partir de 1930, né, depois da Convenção Geral da Assembleia de Deus, foram ali implementados elementos, né, do modelo episcopal que foram somados à estrutura da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Isso aqui só para falar para os irmãos os tipos de organização. Mas aí sempre a organização, meus irmãos, entendemos, como a organização humana, né, representando a igreja visível, a igreja física, ela pode conter erros, né? Existem vários tipos de organização, mas aí sempre o objetivo é o quê? É buscar o melhor para a igreja, organismo vivo, né? Então, devemos entender isso aí, combater, né, esse movimento de desigrejados, que eles não precisam de organização, e nós devemos ressaltar nessa lição a importância da organização. O autor conclui a lição dizendo o seguinte, meus irmãos. Nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios, né? Então cada um procura aí da melhor forma, né, organizar. O objetivo é esse, é trazer uma organização que ela seja mais eficiente, para que a igreja ela cumpra a sua missão de cada vez da melhor maneira. Nós temos que fazer, fazer o melhor para Deus. É fazer o melhor para cumprir com a nossa missão como igreja. Esse é o nosso objetivo. Então a igreja ela tem uma organização, outra igreja tem outra organização, desde que elas sirvam verdadeiramente a Deus, independente de uma ser organizada de uma forma e outra de outra, as duas estão indo rumo ao céu, estão indo rumo a Cristo, né? Estão servindo a Deus, procurando servir a Ele da melhor forma, né? Então, meus irmãos, aí eu falei alguns versículos, não fiz aqui a leitura juntamente com os irmãos, mas os versículos citados, os irmãos pausem o vídeo, né? Façam a leitura desses versículos, é muito importante, né? Para ir se edificando. Eu fui citando aqui os versículos, os irmãos façam a leitura, né, desses versículos para aprenderem mais a respeito da palavra de Deus. Na próxima lição 7, estaremos estudando o ministério da igreja, né, dando continuidade a esse assunto maravilhoso que está sendo o desse trimestre, né? Então, aos irmãos que estiveram até aqui conosco, né, eu peço que curtam esse vídeo, peço também que compartilhem ele, né, com os seus amigos, com os seus familiares, com os irmãos da igreja, para que eles venham crescer também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Desejar, claro, também se inscreva no nosso canal para estar recebendo os vídeos que semanalmente postamos aí referentes
a escola bíblica dominical. A gente tem algumas pregações, né, que de vez em quando a gente posta, para que os irmãos possam estar sendo também edificados aí na palavra de Deus. Não se esqueçam, neste domingo, participem de forma presencial da escola bíblica dominical. E convide sempre, né, irmãos, aí para estarem participando aí desse curso maravilhoso que é a escola bíblica dominical. E gratuito, né? Gratuito. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.